Olá, meus amores, tudo bem? Sou o professor Max, teu professor de filosofia, teu professor de sociologia, e hoje estamos iniciando uma série de aulas curtas para que você sinta um pouco do sabor das nossas aulas, tá? E o nosso curso está se preparando. Então, aproveite, acesse as nossas aulas, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, porque o sucesso é seu. E nós sabemos o caminho desse sucesso. Nós podemos te ajudar. Na verdade, nós queremos te ajudar, tá? Nos acompanhe, resolva seus exercícios e tenha foco, porque no final do ano que vem você vai estar nas universidades públicas que são as melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. O tema de aula de hoje é um tema muito caro para os vestibulares. Os vestibulares cobram esse tema recorrente. O Enem do ano passado, inclusive, caiu uma questão sobre a filosofia pré-socrática. Isso é o que nos interessa agora. Então, vamos ao ponto-chave, tá? A filosofia pré-socrática, ela surge no século VI a.C., na Grécia. Mas cabe lembrar que essa filosofia, ela não surgiu no acaso, não foi, simplesmente apareceu, não é um vítima de uma catástrofe, não foi surgimento de algo espirituoso, não. Vários fatores materiais se relacionaram para o surgimento da filosofia pré-socrática e para a construção de uma mentalidade racional. Essa mentalidade racional, ela vai se construindo aos poucos na Grécia, e esses fatores se combinam para separar o discurso do mito, do discurso filosófico, o discurso da fé, do discurso racional. Por exemplo, primeiro elemento interessante que nós devemos que observar é das condições objetivas, o surgimento da moeda. Antes, a Grécia era agrária e vivia comercialmente de troca de produtos. Com o surgimento da moeda, começa a ter a noção de lucro, ter a noção de concorrência, ter a noção de transações comerciais. Vários povos começam a se localizar em determinadas regiões, como a Grécia, como em Atenas, por exemplo. Vamos usar Atenas como exemplo aqui. E isso dinamizou a relação econômica, dinamizou a relação cultural, dinamizou a relação intelectual, né? Então, o surgimento da moeda, ela vai trazer uma nova faceta, um novo momento na história da Grécia, do século VI. Não é só isso. A escrita. Enquanto o discurso do mito ele vem fundamentalmente fundado numa tradição oral, né, de você falar sobre o mito, a filosofia, apesar de Sócrates, apesar de Pitágoras, que nunca escreveram nada, a filosofia surge reivindicando a escrita como uma forma documental de apresentar um pensamento racional, tá? Mais um elemento, as navegações foram fundamentais. Os gregos tiveram que enfrentar seus medos, seus temores dos deuses e enfrentar os mares a partir de procedimentos racionais. Começou a se utilizar mapa, bússola, a engenharia naval começou a ser investida e os gregos começaram a viajar e conhecer outros povos, outras contribuições, outras perspectivas de mundo, outras mitologias, outras formas de raciocínio, e isso contribuiu e muito para o surgimento da filosofia. Mas também o surgimento da política. Vou te mostrar a primeira tela. Nessa primeira tela, meus amores, esse escombro que aí está é uma região, era praça pública chamada de Ágora. Era aí que se discutia a vida pública dos gregos. Os cidadãos gregos, quem é um cidadão grego, Max? É todo aquele que nasceu na Grécia e fala o idioma grego. Os cidadãos se reuniam e apresentavam as demandas que a cidade precisava resolver. E era lá que se apresentava as propostas, defendia essas propostas e votava essa proposta. Então, a noção de política como um ato de cuidar da vida pública surge nesse contexto. E, por último, a vida urbana. A Grécia tornou-se rural, a Grécia deixou de ser rural, tornou-se urbana, com o aparecimento do comércio e as grandes transações comerciais. Então, a vida urbana, ou seja, o surgimento da polis grega, das grandes cidades-estados como Atenas, Esparta e outras cidades, elas vão ser fundamentais. Esses elementos combinados permitiram o surgimento da filosofia e da filosofia pré-socrática, né? Filósofos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Diógenes, Empédocles, Demócrito, né? São filósofos chamados pré-socráticos porque surgiram antes de Sócrates.
também chamados de físicos, tá? Porque todos eles propõem um elemento físico, o elemento dos elementos, que gerou os outros elementos necessários. Então, não existe uma criação divina, existe um caos. Desse caos estabeleceu uma ordem, e dessa ordem surgiu a physis, palavra grega que não tem uma tradução para o nosso idioma, mas tem aproximações sinonímicas, né? Cabe princípio, cabe início, cabe natureza. Cada um desses filósofos vai propor um elemento. Por exemplo, o Tales de Mileto vai dizer que é a água, o elemento dos elementos, a physis. O Pitágoras de Samos vai dizer que é o número, o elemento dos elementos. O Demócrito vai ser o primeiro a dizer que é o átomo, o elemento dos elementos. Então, cada um desses filósofos propõe um elemento específico. Para quê? Para construir um raciocínio racional, uma outra maneira de ver e viver por fora do discurso do mito, por fora do discurso da crença, por fora do discurso teológico que o discurso do mito tem, né? Para isso, construiu-se toda uma linguagem. Senhoras e senhores, nós somos linguagem. É a nossa linguagem que nos define o mundo que temos e o mundo que podemos construir, que queremos ter, né? Você que está fazendo vestibular, que vai fazer vestibular, que está se preparando para o vestibular, é preciso que você construa uma linguagem para isso, né? E, por exemplo, eu elenquei 5 palavras gregas que fazem parte desse novo momento da vida do homem ocidental. Logos, logo quer dizer razão. Os gregos inventaram o logos, uma forma organizada, racional, de conviver com o mundo e falar sobre ele, e dialogar sobre ele, e tratar sobre ele, por fora do discurso do mito. Mas também arqué, para criar um princípio racional universal e necessário para se ver e viver as coisas de modo racional, de modo lógico, de modo fundamentado, né? Para se separar da doxa. O que é a doxa, Maxi? A doxa, meus amores, nada mais é do que a opinião. Todo mundo tem uma opinião. Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, todo mundo tem uma opinião. A opinião, ela é pública, né? A opinião, ela é pessoal. A opinião, ela muda. Você não é obrigado a ter a mesma opinião o resto da vida. A opinião morre com o opinante. Para isso, era preciso um discurso racional que sustentasse a episteme. A episteme quer dizer ciência, ou seja, de ter ciência daquilo que eu falo. Eu não preciso mais me apegar agora no discurso mítico, religioso somente. Eu preciso agora também ter um argumento racional, um argumento que tenha ciência, que procure as causas e os efeitos dos fenômenos que aparecem na nossa vida. E por último, a physis, que eu te falei anteriormente, o elemento dos elementos, o elemento que fundou todos os outros elementos, que permitiu o surgimento do homem, da vida e do mundo. Então, inclusive ano passado, caiu uma questão do Enem sobre essa palavra grega chamada arqué, né? Que, por sinal, eu tive a oportunidade de acertar na minha revisão. Nós no ano passado, fizemos uma revisão, ainda do foco, que era um projeto piloto e agora é um curso para você. E eu acertei essa questão, caiu a questão sobre o arqué. Bem, para tanto, vamos praticar, né? Vamos ao que interessa. Eu escolhi um exercício para vocês que é pertinente ao nosso tema. Vamos lá. Tema esse aqui, vamos lá. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca, e todos os germes são úmidos, e todo o alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. Simplício, Gerd Bornheim. Gerd Bornheim é um dos maiores mitólogos brasileiros, tá? E essa obra dele é estudada por todos os estudantes de filosofia e para vocês também que vão fazer vestibulares. Vamos às alternativas. A pergunta primeiro. Olha a pergunta. Primeiro entenda a pergunta para poder encontrar a resposta. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático que apresenta uma... Alternativas. A. Abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Ninguém falou de metafísica aqui. Nós falamos de mito e falamos de discurso racional. A metafísica é uma disciplina da filosofia que vai ser inventada com Aristóteles, é pós-socrático. B. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico? Não.
Nós não estamos tratando de conhecimento científico, nós estamos falando da separação do discurso mitológico para o discurso racional. Letra C. Justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. Nós não estamos tratando das contradições humanas. O homem é um tema, inclusive, da filosofia, né? Os paradoxos humanos são um tema da filosofia importante, principalmente para a filosofia contemporânea, mas que não é o caso. E a letra D, que é a nossa resposta, ela combina muito bem a argumentação, a elaboração de uma poética sobre os mitos. O discurso do mito é um discurso religioso, é um discurso poético, é um discurso, é uma fala, não é uma escrita. E as narrativas cosmogônicas, como a Teogonia do Hesíodo, por exemplo, a Ilíada de Homero, por exemplo. Ponto. Explicação racional sobre a origem e transformação da physis. Esse é o discurso filosófico dos pré-socráticos. E essa é a resposta certa. Se você gostou, continua acompanhando nossas aulas, tá bom? Dá um like pra gente, nos acompanhe. Nós somos o caminho que vai te levar ao sucesso. Cola na gente que tu brilha.